CBN Agro, com Éder Campos. Obrigado ao homem do campo, pelo leite, o café e o pão. Deus abençoe os braços que fazem o suado cultivo do chão. Obrigado ao homem do campo, pela carne, o arroz e o feijão, os legumes, verduras e frutas, e as ervas do nosso sertão. Apresentação: Éder Campos. Olá, muito bom dia para você. São 8 horas mais 4 minutos em Campo Grande. Muito obrigado a você que acompanha a Rádio CBN Campo Grande neste sábado, dia 26 de outubro de 2019. Olha, eu quero convidar você para participar do programa de hoje. Eu já estou compartilhando aqui no meu perfil do Facebook essa live, essa transmissão ao vivo aqui da Rádio CBN Campo Grande. A entrevista que nós vamos fazer agora com o Chico Graziano e também com o Guto Dobbs Filho, porque hoje irá acontecer aqui na capital Morena, capital de Campo Grande, capital do MS, um encontro de lideranças do agronegócio que vão debater o futuro do setor. E nós pedimos a participação do Chico Graziano porque ele é um dos palestrantes desse tema de hoje. Bom, eu quero então mais uma vez convidá-lo para que você possa participar aqui do programa, tá certo? Nosso WhatsApp, primeiro WhatsApp. 679-9932-3500. E também o nosso Facebook. Acesse facebook.com/CBN Campo Grande e curta nossa fanpage. E o Instagram da CBN Campo Grande. Fique ligado em nossas redes sociais. Acesse o Instagram, @CBN Campo Grande. Muito bem, comigo todos os sábados, meu amigo de trabalho, tanto lá no Canal do Boi quanto aqui na CBN, Jorge Zaidan. Bom dia. Bom dia, Éder. Bom dia, Chico, Guto. Bom dia, Chico Graziano. Prazer recebê-lo. Ô, Éder, prazer. Imagina, prazer é meu estar aqui com vocês, conversando com o pessoal todo por aí. E olha, o estado todo ligado nesse momento na Rádio CBN, porque o tema é bastante importante para o setor, né? Mato Grosso do Sul tem na sua essência, né, na sua raiz, o agronegócio. Não é isso, Guto Dobbs Filho? Bom dia. É isso aí, bom dia, Éder. Obrigado, Jorge, pelo convite. E temos que falar sobre agro sem sombra de dúvidas, né? E futuro do agronegócio. Esse é o tema do programa de hoje, o futuro do agro. Bom, logo pela manhã eu peguei o tema e fui dar uma lida no tema, o que diz a Rede Mundial de Computadores sobre o tema, né? O futuro do agro. E aí a gente encontra vários assuntos, vários temas sobre vários pensamentos, né, sobre o tema. Aí fui lá no G20, fui no BRICS, fui vendo tudo que acontece no mundo e a expectativa que o mundo tem sobre o Brasil. E a expectativa que o Brasil tem também sobre o mundo, né, de atender a demanda mundial. E eu gostaria de começar o programa perguntando para o Chico Graziano o seguinte: qual é o futuro do agro, Chico Graziano? Eu vou fazer minha palestra lá daqui a pouco, com o pessoal lá do Lídia, né? Dizendo inicialmente que precisa tomar cuidado porque a gente pensa no futuro, né? Vamos dizer assim, o futuro próximo dá para a gente saber. O futuro mesmo, ninguém sabe, né? Mas o que eu estou vendo nesse momento do ponto de vista de um futuro, vamos dizer, realizável. Vamos pegar o exemplo que todos estamos agora olhando para a China. O presidente da República está lá na China, com a ministra e com empresários, e uma viagem que vai para o Oriente Médio e outros lugares. Vamos pegar o caso da China. A China tem uma agricultura do mesmo tamanho que o Brasil. A China não tem mais nenhum metro quadrado de terra para produzir. Ela ocupa todo o território. A agricultura é do tamanho do Brasil. Eles são 1 bilhão e 380 milhões de habitantes. Então, eles não têm condições de alimentar a sua população. Inclusive hoje, vi uma notícia o seguinte, está lá na DBO Rural,
que com a crise, né, da peste suína, voltaram a comer cachorro na China, viu? Mas isso é uma coisa conjuntural. O fato, assim, olhando para frente, é que o Brasil não só alimenta a sua população, oferta alimentos suficientes, como o Brasil está se tornando o grande exportador mundial de alimentos, para abastecer populações como os chineses, que não têm condições de produzir. Já estão, vamos dizer, no limite da sua capacidade produtiva. O Brasil já é um grande produtor e o Brasil poderá ser maior ainda do que é. Dobrar, por exemplo? Dobrar, sim, com certeza. A nossa capacidade produtiva é para dobrar e, curiosamente, sem que seja feita uma pressão muito grande sobre recursos naturais, sobre desmatamento. Como então? Qual é a mágica? Incorporando no processo produtivo áreas que já foram desmatadas e são ocupadas hoje por pecuária pouco produtiva, por pastagens pouco utilizadas. Então, o Brasil tem um potencial de produção capaz de torná-lo, e ele já está nesse momento se tornando, um grande produtor e exportador mundial de alimentos. Então, nós vamos ser uma potência mundial sem necessariamente fazer a depredação ambiental do nosso território. Então, realmente, quando você pensa em futuro, nós temos futuro? Temos. Aonde? No agronegócio. É o agro que é a força do Brasil. Chico, hoje de manhã, pensando na nossa possível conversa, nas possíveis perguntas e respostas, eu tentei desenhar aqui na minha cabeça a nossa conversa hoje, como ela iria se desenrolar. E pensando sobre essa questão, quando você diz que o Brasil tem possibilidade, o Brasil pode, o Brasil tem potencial para isso, me surgiu uma pergunta que ela me incomoda há muito tempo, na verdade. O que pode ser impedimento, ou o que é impedimento para o Brasil avançar no futuro? Ou para o futuro? Talvez sempre há riscos para as trajetórias pessoais ou coletivas, né? Mas se o Brasil for capaz de garantir aquilo que o mundo exige hoje, que é ter alimento saudável, então, esta é a palavra de ordem no mundo dos negócios hoje, na área de agricultura. Todos querem alimento, mas querem alimento saudável, alimento que seja rastreável quanto à sua origem, alimento que não tenha resíduos defensivos. E o Brasil precisa investir, então, na agenda da qualidade, né? Em termos de tecnologia de produção, ou seja, produtividade, o Brasil tem Embrapas à vontade e tecnologia à vontade e conhecimento para fazer. Nós precisamos cuidar, então, de como organiza as cadeias produtivas e nós sejamos capazes de atender aos mercados que se tornarão cada vez mais restritivos. Agora, como não são muitos países, como o Brasil, que poderão ofertar alimentos, os Estados Unidos não conseguem mais. Os Estados Unidos está no limite. A Europa está no limite. Quem tem condições de produzir hoje é Brasil e alguns países da África e alguns países da Ásia, como Indonésia, por exemplo, que está crescendo a sua agricultura, mas produz palma, produz óleo de palma. Então, mesmo com esse rigor na compra, né, o fato é o seguinte: o mundo precisa de proteína e o Brasil está conseguindo produzir essa proteína. Nós precisamos, talvez, entre nós aqui, nos arrumarmos um pouco melhor, porque o Brasil anda muito travado por legislações bobas que pensam que vão defender o meio ambiente e, no fim, impede que o Brasil seja, por exemplo, o Brasil poderia ser o maior produtor de camarões do mundo. Sabe qual é o maior produtor de camarões do mundo? O Vietnã. Sabe qual é o segundo? O Equador. O Brasil está lá atrás. O Brasil poderia ser muito maior, mas você tem restrições ambientais, não pode isso, não pode aquilo. Então, nós precisamos de um choque de liberalismo no Brasil e os empresários têm que assumir as suas agendas. Eu acho que aí ninguém segura o Brasil. Maravilha. Bom, só mais uma vez reforçando a presença do Chico Graziano em Campo Grande, hoje nós teremos um encontro promovido pelo LEAD-MS, que é um grupo de empreendedores e empresários que busca discutir temas, abordar assuntos importantes para a economia do país e também do mundo, por que não? E o LEAD-MS aqui tem como CEO o Guto Dobbs Filho, que está conosco também, que promoveu ou que irá promover esse evento hoje. Guto, tema importante, tema bastante oportuno, enquanto o Brasil realmente vai se colocando aí como o grande fornecedor de alimentos do mundo. Acho que convergindo para o que o Chico estava falando, e aí vamos falar de alimentos, nos últimos 10 anos, a China recebeu
uma enxurrada de gente saindo dos campos e indo para as indústrias, né, chinesas. E tem uma previsão de mais 300 milhões de habitantes chineses indo para a indústria, indo para as indústrias, ganhando melhor, ganhando mais. Ganhando mais, ganhando melhor, ele não vai comer só o chicken pounds, só aquilo que dá para ele comer. Ele vai comer aquilo que ele quer. Ele passa a comer também aquilo que ele quer. Então nós temos uma movimentação só na China de mais 300 milhões de pessoas melhorando a sua condição de compra de alimentos. E se a gente vai para a Índia, o número é astronômico também. Então a demanda por alimento, ela fatalmente vai subir. E aí, como o Chico falou, quem é que pode fornecer isso? Quem é que tem essa capacidade produtiva? O Brasil. E não é só por alimento, né, Guto? Você pega a Índia, por exemplo, existem necessidades na Índia, como, por exemplo, saneamento básico. Lá o indiano ainda limpa o bumbum com a mão, né? Uhum. Nós temos aqui em Mato Grosso do Sul um dos maiores polos de produção de celulose do mundo. Existe um projeto aqui em Mato Grosso do Sul, de uma das fábricas de papel celulose, de atender o mercado chinês, Aidan. Cerca de 300 milhões de pessoas fornecendo papel higiênico. E papel higiênico vem da celulose, né? Vem produzido do eucalipto. Ou seja, então existe uma demanda maior que só além da produção de alimentos, não é, Zaidan? Não tem dúvida de que é isso mesmo. Queria voltar ao tema da palestra também do Chico Graziano, que é o futuro do agronegócio brasileiro. Quando a gente fala em futuro, tem que se pensar no que está sendo feito no presente, preparar o futuro. Eu te pergunto, Chico, estamos praticamente completando um ano de governo do Jair Bolsonaro. O governo tem sido bom para preparar o futuro do agro? Aidan, é uma boa questão. É o que todos estamos querendo entender melhor, né? O governo do Jair Bolsonaro, ele encontrou uma situação tipo terra arrasada nesse país. Todos nós sabemos disso e sabemos o porquê. Então, realmente, vamos dizer, não tem sido fácil. Esperava-se que o Brasil já estivesse em uma recuperação econômica mais avançada. Então, parece que está atrasando um pouco, né? Mas o fato é que o que está acontecendo não está levando nada para trás, não. O Brasil está com seus fundamentos macroeconômicos colocados em ordem. Essa votação recente da reforma da Previdência, todos vimos, deu uma sinalizada fantástica de que é este o caminho, né? E em termos do agronegócio, da agricultura, da pecuária do Brasil, o que está acontecendo, eu diria, vai indo muito bem. A ministra é daqui, né? A Tereza Cristina é minha colega, é engenheira agrônoma, eu conheço ela há muitos anos. Mas ela está sendo uma boa ministra, porque ela entende do assunto, né? Ela tem uma visão global, ela viaja pelo mundo inteiro vendendo o Brasil, que é sensacional, né? O Blairo Maggi, que era ministro antes do Mato Grosso, também engenheiro agrônomo, ele também foi bem. Ele foi abrindo as portas, a Tereza agora está consolidando, ela é prática e objetiva, por isso que ela vai indo bem. Então, encontra resistências aqui e ali, mas eu sinto que sim, nós estamos no presente construindo boas bases. Estamos contando com os ventos favoráveis, né? Embora a economia mundial esteja em tendência de queda de crescimento, em termos dos mercados que compram alimentos nossos, continua muito bem, porque o Brasil vende muito para o Oriente Médio, o Brasil vende muito para a Ásia, para vários países. O Brasil vende para 160 países. O número é um pouco estimado, mas ele é incrível. O Brasil fornece alimentos, além dos brasileiros, para cerca de 1 bilhão e 200 mil pessoas no mundo todo, e 200 milhões de pessoas. Não que eles se alimentem só, mas eles recebem a comida produzida aqui. Então, eu acho que o governo está fazendo a sua parte. Eu apoio o governo, acho que após aquela onda estatizante, a gente não sabia se ia ser socialista, se ia ser essa confusão que nos meteram do ponto de vista político, para não falar da roubalheira, né? Então, agora eu acho que nós estamos indo bem. O que está faltando? Eu vou falar um pouco isso ali no LEAD hoje. O que está faltando? Está faltando um empresário brasileiro, o rural também, assumir que o capitalismo é melhor do que o estatismo. E aqui no Brasil, todo mundo é acostumado a mamar nas tetas do governo, tá certo? Então, é um capitalismo meio esquisito. É um capitalismo assim, quando vai bem, eu sou capitalista. Quando vai mal, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Então, nós temos uma tendência secular de depender do governo. Então, não é só um problema de o governo. Precisa saber, os empresários rurais estão afim
de ir para frente ou vou ficar dependendo do governo? Esse é o tema da minha discussão no LIDE hoje. Maravilha. Bom, eu estava fazendo a conta, quando você falou que o Brasil alimenta 1 bilhão e 200 mil pessoas, o Brasil alimenta mais 6 Brasis. Né? Mais 6 Brasis. Além do Brasil, mais 6 Brasis. Complementa a alimentação deles, né? Não é 100%. Não é 100%. Mas mesmo assim, se você colocar num papel, na conta, aí a gente vê a importância do território brasileiro. Eu sempre conto essa história aqui. Quando eu ainda estudava lá em São José do Rio Preto, tinha um professor de geografia ou de história, não me lembro, ele dizia o seguinte, que o grande erro, né, o pecado capital do Brasil foi não basear a economia no setor primário. Nós temos todo um dom, uma aptidão natural para a produção primária, a produção de alimentos, né? E isso foi falado, eu estou com 52, eu tinha 17 anos, há quanto tempo ele já tinha essa visão do que é o Brasil hoje, né? E do que pode ser o Brasil amanhã. É o que a gente discute hoje aqui, o futuro do agro brasileiro, nesse bate-papo com o Chico Graziano e também com o Guto Dobbs Filho. E também Jorge Zaidan. Nós vamos para o intervalo comercial, voltamos em instantes para continuar esse tema, esse assunto importante, não só para o setor rural, para o produtor, para o agricultor e pecuarista, mas também para quem mora na cidade, porque tem impacto direto o que se produz no campo, na cidade. CBN Agro, com Éder Campos. 8 horas mais 23 minutos em Campo Grande, de volta ao CBN Agro, debatendo aqui o futuro do agro brasileiro ou mundial, Guto Dobbs Filho? Futuro do agronegócio, né? Não importa, não tem fronteira, né? A gente tem que entender do agronegócio planetário, mas, claro, focar naquilo que a gente está globalizado como aqui, esse, né, Guto? Um mundo globalizado não tem... O Chico acabou de falar, a gente alimenta 1,2 bi seres humanos, né, habitantes desse planeta, então o agronegócio está conectado com o país do mundo inteiro. 160 países o Brasil exporta, né? E a ministra buscando novos países nesse momento, né, novos players, novos mercados, né, Guto? A ministra vem fazendo um belíssimo trabalho. Ontem a gente almoçava e eu comentei isso com o Chico, e foi ali que eu levei minha primeira aula dele, porque eu perguntei para ele, falei, Chico, de graça ainda. De graça, você vê? Eu falei, Chico, você não acha que a gente tinha que ter uma agência, um negócio que vendesse, a gente falando agora há pouco sobre comunicação, né? Nós temos que ter isso e tal, e é o que eu espero, acho que do governo ter também uma agência em que venda os produtos que tenham valor agregado, porque nós somos conhecidos um país de volume, né? Tá vendo os números que a gente está dando aqui? Tudo volume, commodities e tal, mas e o valor agregado? Por que as pessoas falam muito bem do café colombiano e não falam do café brasileiro e tal? Aí quando o Chico falou, tá, mas e aí, você vai ficar chorando pro governo, né? É o empresariado que tem que fazer isso, é a importância de um evento como esse. Então foi o que ele disse, né, no começo. Nós temos aqui uma cultura de dependência do governo. Isso, tudo exatamente. O governo tem que fazer para que a gente seja beneficiado, né, Chico? Então o Guto pontua aqui, né, no bate-papo de vocês de ontem, no almoço, justamente aquilo que você já disse sobre essa dependência do governo, né? Nós devemos, então, ser mais proativos, de modo geral, não só no setor agropecuário, mas de modo geral eu vejo o brasileiro muito chorão, né? Muito manhoso. É um costume que dizem vem da época colonial, onde nós dependíamos do rei, né? De Portugal, da colônia. Então, o Brasil sempre foi um país dependente do superior. Os norte-americanos não, né? Os norte-americanos abriram a colônia e falaram assim, dane-se Inglaterra, eu vou construir a minha vida. Aqui nós continuamos dependentes por tempos e tempos e tempos, e até hoje, né? Isso é meio cultural. O brasileiro é meio dependente e meio chorão, né? Mas eu acho que a altivez está voltando ao Brasil, sabe? Eu realmente percebo isso, vou muito para lá e para cá, dou aulas no Brasil inteiro, eu sinto, especialmente os mais jovens, e está aqui o Guto, que representa isso, essa meninada... Eles estão entendendo que o Brasil é outro, né? Chega de velha guarda, eu falei para ele agora, né? Então, nós estamos num período de renovação de lideranças, de produção, e tomara que essa renovação seja da política em geral também, né? Com certeza. Porque não é que a gente dependa do governo, mas sempre se depende da política. Decisões são tomadas no Congresso Nacional, né? No Supremo Tribunal Federal, então... As instituições políticas, elas existem, elas funcionam, elas regulam a nossa democracia, tanto aqui em qualquer lugar. Então, eu não quero desprezar que exista
governo, política, né? Mas nós precisamos arregaçar mais as mangas e fazer coisa por nós próprios, né? Com certeza. Deixa eu aproveitar aqui o Facebook. O Adriano Augusto, que é o nosso gerente regional das OETs aqui em Mato Grosso do Sul, que você conhece, e também você conhece, Adriano Augusto, está nos assistindo pelo Facebook e diz o seguinte, aí conhecem, Éder, falando do Chico, né? Manda um abraço ao Chico Graziano e manda também um abraço ao Guto Dobbs Filho. Um abraço, Adriano Augusto, das OETs, muito obrigado, já foi nosso entrevistado aqui, falou sobre reprodução animal. Então, agora você falava uma coisa muito, muito interessante que é fundamental. O Brasil precisa entender que a sua agricultura, a sua pecuária, que o agro, eu prefiro falar agro do que agronegócio, porque o agro pega todo mundo, né? Quando você fala em agronegócio, o pessoal pensa que é só os grandões, né? Grandões, é. O que usa aquele trator John Deere enorme. Então, o agro é o negócio do Brasil, sabe? Mas nós precisamos convencer a sociedade disso. A sociedade não sabe disso e nem acha que isso é verdade. Então, quando nós pensamos assim em futuro, nós estamos aqui falando disso, se você olhar lá para frente, qual será a diferença do Brasil na competição global? Onde? Nós vamos softwares, o quê? Drones. Medicina, onde que vai ser? Qual é a vantagem do Brasil comparativamente no mundo? A nossa vantagem está na terra, está no agro. Comida. Né? Está na comida, na matéria-prima, no etanol, no biodiesel. Então, né? E nas energias, inclusive, sabe aonde? Na energia solar. Porque o cara lá do semiárido nordestino, Zaidan, sabe que ele descobriu uma coisa que dá dinheiro mais do que qualquer outra coisa? Botar placa solar. O que você faz naquele negócio? Só tem calango, bode, né? Então o cara está ganhando dinheiro com placa solar, gerando energia solar, que já tem tecnologia para isso hoje. Então, o Brasil tem uma capacidade, papo de agrônomo aqui, mas o Brasil tem uma capacidade fotossintética, fotossíntese, por causa da luz, da nossa tropicalidade, que poucos países têm. Então, nós precisamos conversar mais com a sociedade e convencer a sociedade que precisa apostar nisso. E essa riqueza gerada pelo agro é uma riqueza não do rural, é uma riqueza do Brasil. Então, esse é o jogo da comunicação. Então, meu professor estava certo, né? Tá. Ele disse que nós deveríamos ter Era um investido. visionário. Chico, como é que você vê o investimento privado, a iniciativa privada investindo no Brasil, preparando o futuro do Brasil? Claro, isso tem que passar pelo agro também. E esse investimento não só de brasileiros, mas de gente de fora que quer comprar terras aqui, quer comprar indústrias aqui. Como é que você vê essa participação? Tem futuro isso? Bom, não sei se tem futuro, porque depende de decisões políticas, mas o que é possível sentir é que essa é a tendência em todos os países, né? Então, se o Brasil quiser ficar fechado com relação aos investimentos estrangeiros, ele vai ficar isolado. Como a Venezuela ficou isolada, olha lá a desgraça que está. Então, os países têm que ter coragem de se abrir, né? E significa comercializar, comprar e vender, e significa também transações financeiras, né? Investimentos que você faz lá fora e permite que faça aqui dentro. Você quer ficar fazendo reserva de mercado? Não, aqui ninguém tasca, aqui é só meu, não posso. Então, eu sou muito favorável. Acho que, aliás, não tem outro caminho, porque o governo não tem mais dinheiro. O governo não terá mais dinheiro para logística, por exemplo. Não tem. O governo brasileiro não terá mais dinheiro como teve no passado. E no passado tinha um dinheiro meio falso também, porque emprestava dinheiro, se endividava e vai aumentando a dívida. Quer dizer, o Brasil, o investimento, sabe como é que é essa... Então, eu acho que nós temos que virar isso daí. Eu gosto muito desse ministro da Fazenda, o Paulo Guedes, porque ele é contra tudo que já teve, né? Ele é, como diriam, ele é liberal no último, né? Liberal no último. Privatiza tudo, vende tudo, bota no mercado, e é certo, agora anunciaram ontem. Vão privatizar, vão vender a CEAGESP São Paulo. Maravilha, aquilo lá não serve para nada. Verdade. Quer dizer, o mercado é fundamental. Agora, você precisa ter o governo cuidando de vender batata. Produto parado. Entendeu? Né? Não tem o menor sentido Deixa isso. eu pedir licença para vocês, que nesse momento, CBN Brasil chamando aqui, CBN Campo Grande, para o repórter CBN. Eu ia falar CBN Agro. Vem aí o repórter CBN. CBN Agro Entrevista. Apresentação, Éder Campos. E Jorge Zaidan. Zaidan, começa Diga. muito importante para o setor, para o agronegócio, mas também muito importante para o setor urbano, que tem uma ligação direta, uma dependência direta
do setor, né, do agro. Tanto é que a gente começa o programa agradecendo sempre ao homem do campo, né, pelo que ele produz, pelo que ele coloca na mesa do consumidor. E uma conversa com o Chico Graziano é bastante importante, interessante para nós que somos do setor e também para quem é do centro urbano, sobre o futuro do agro, né, para onde a gente caminha, o que o Brasil pode ser ainda mais aproveitando o setor, que já é o principal, né, na balança comercial brasileira, é o principal setor que impacta no PIB nacional. Zaidão. O Chico falou agora há pouco que, elogiando o trabalho do ministro Paulo Guedes, né? Aí eu disse, o Paulo Guedes, fora do ar, parece um mineirinho, né? Come quieto. Então, ele devagarzinho vai fazendo as coisas, todo mundo preocupado com o que o Bolsonaro diz, com o que os filhos dizem, e o pessoal da economia está trabalhando e está tendo resultados. E aí surge outra questão. O Brasil é executivo, legislativo e judiciário. O legislativo, a impressão que a gente tem, quer dizer, sempre atuou atrapalhando as coisas, mas agora está atrapalhando mais. E de uma maneira descarada. Antes era um pouco velado. A gente não entendia muito bem o que os caras faziam nos bastidores. Agora não, eles vêm a público dizer, se não der isso para a gente, nós vamos atrapalhar a votação da reforma da Previdência, etc. e tal. Está atrapalhando demais, você não acha, Chico? Você sabe que a minha vida é a vida de professor e de escritor. Mas eu já fui deputado federal, né? Sim. Fui por 2 vezes, então eu conheço aquela casa... E homem de confiança do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. É verdade. Então eu conheço aquela casa de malucos lá, né? Realmente é uma dificuldade. Nós temos, você pega só na Câmara dos Deputados, são 513 deputados. Caramba, é muito deputado, né? O Brasil é muito grande, né? E lá que você vê o tamanho do Brasil e você vê a cara do Brasil dentro do Congresso Nacional. Às vezes a gente não gosta muito, mas o que está lá representa a cara do brasileiro, né? Tem malandro lá? Tem, mas como é que está lá? Está lá porque foi eleito. Ninguém foi posto lá, ninguém, né, foi eleito. Então, como é que a gente resolve isso? No voto, né? Eu acho que nós temos que melhorar a qualidade da nossa democracia. Então, você fica muito preocupado em quem vai ser o presidente e vota em qualquer um para deputado. E aí, depois que você percebe a bobagem que você fez. Puta, mas podia ter pensado melhor. Mas esses caras são todos eleitos. Então, você toca num ponto fundamental. Para quem acredita na democracia, e eu acredito, e sou um democrata ferrenho, nós não podemos, vamos dizer que o Congresso não presta e fecha o Congresso. Porque tem muita gente que pensa isso, né? Não, nós temos que melhorar a qualidade da nossa política. Mas quem que melhora? Somos nós mesmos. Então não é difícil fazer. Agora, nas próximas eleições, vamos votar em pessoas que mereçam, né, o voto nosso. Com certeza, pessoas que mereçam o voto nosso. Agora, quem são as pessoas que mereçam o voto nosso? Tem que ficar atento, a gente tem que estudar um pouco mais político. O brasileiro tem que se envolver de uma maneira mais ampla, né? Não só na emoção. Deixa para pensar no candidato só quando é época de eleição. Eu tenho uma pergunta também. O agro tem ideologia, Chico? Em que sentido, Zé? O Brasil hoje fala-se muito em ideologia. Muita gente critica o presidente Bolsonaro, só pegando um exemplo, de que ele governa ideologicamente. Na onda conservadora que toma conta do mundo também, né, em muitos lugares do mundo. Então, a ideologia do presidente Jair Bolsonaro é muito criticada. O agro tem uma ideologia? Ele segue o conservadorismo? Ele segue o liberalismo? Não sei se dá para dizer isso. Que o agro é mais conservador, em qualquer lugar do mundo é assim. Sempre a agricultura, a zona rural é mais conservadora. Então, não gosta de alguns temas que são temas mais tratados pelos grandes centros urbanos, pelas metrópoles, etc. Isso acontece nos Estados Unidos, claramente, na França, claramente, né? Então, o agroconservador, não sei se tem uma ideologia. Você sabe que, do ponto de vista, não sei, político, ou daquilo que eu sinto na vontade das pessoas que são do agro, eles querem uma coisa, né? Não é bem uma ideologia, mas o que eles pensam? Eles querem ser respeitados pela sociedade brasileira. Então, qualquer um que venha com este propósito de valorizar as pessoas que têm a mão calejada, que produz comida, e a nossa sociedade não valoriza muito, os políticos também não. Então, pouco importa a ideologia, importa dizer, olha o seguinte,
E o que você faz, eu vou te premiar. E as pessoas, quando falam, fulano é ruralista, já acha que é ruim, né? Então, nós precisamos criar, talvez, uma imagem positiva do setor. Que possa fazer isso. Então, né? já que o setor não tem uma ideologia, não falta uma filosofia para o setor? Seria nesse sentido. Aliás, por oportunidade aqui, não vim falar sobre isso, mas nós estamos trabalhando lá na Fundação Getúlio Vargas, onde eu dou aulas, no grupo da GV Agro, que é coordenado pelo ex-ministro Roberto Rodrigues, que é uma pessoa notória, querida de todo mundo. Nós estamos trabalhando em um projeto exatamente ligado a essa ideia da filosofia e da comunicação. Então, qual que é a ideia principal? Nós precisamos formular, então são, né, a Getúlio Vargas, não é coisa de político, nós precisamos formular um conceito, hoje se fala uma narrativa, de que o agro é bom para o Brasil. O agro tem virtudes. Então, você pega os empregos, as divisas das exportações, né? Quando você está exportando 1 tonelada de soja, que nós estamos exportando para a China, milhões de toneladas, naquela tonelada de soja, você tem milhares de empregos na área de fertilizantes, na área de ração, na área de tratores, no crédito rural. Você transporta, você tem motorista que depende da soja. A soja movimenta um pedaço do Brasil. Ninguém sabe disso. Nós precisamos criar, então, como se fosse isso uma filosofia. Eu acho que ninguém pensa isso. Né? E aí fazer a comunicação. E por isso não sabe, porque ninguém pensa. Nós não temos um pensamento definido. O que produzimos, por que produzimos, para quem produzimos, quando produzimos, como produzimos. Eu vejo que é emergente e é necessário, urgente, FGV, não sei quem, uma instituição, o setor, elaborar rapidamente um documento, um estudo sobre filosofia do agronegócio. Nós precisamos urgente, até mesmo para que essa filosofia ela entre na sociedade, de modo que a sociedade entenda a importância do setor rural, claro. E não só para a questão de produção de alimentos para comer e sobreviver, mas pela questão da subsistência, como você mesmo disse. Você pega o transporte, por exemplo, que gera negócios, transporte. Se você pegar um caminhão, além do transporte que ele faz, o pneu que é fabricado, a gasolina que é fabricada, quantos outros o borracheiro, o mecânico, a roda da economia gira em função do rural, né? Então, por que a sociedade defenderia o agro? Ela só defenderá se o agro for capaz de mostrar que o agro é importante para o Brasil. O que está na moda é o storytelling, né? Nós temos que saber contar a história desse grãozinho de soja, né? Nós não contamos direito a nossa história, então a pessoa acha que o agro, quando vê lá, fala, isso aí é coisa só de tubarão, ou só de, sei lá, às vezes nem sabe. A gente brinca, o Roberto Rodrigues foi um dos primeiros que falava isso, né? Ele fala assim, precisa chegar para o Zé e falar, escuta, você está tomando cerveja? Está vendo agro também. Se não tivesse cevada, não tinha cerveja. Quem produz cevada é o pessoal lá do Paraná. Entendeu? Então, nós precisamos encontrar a linguagem, especialmente na sociedade de hoje. E falando em linguagem, o pessoal do agro é muito atrasado. Com certeza. O pessoal não está em rede social. Dia 8 de novembro, eu vou dar uma palestra para um grupo de advogados de São Paulo e também do Mato Grosso do Sul, falando justamente sobre isso, a linguagem da comunicação rural, né, o campo da cidade. Esse é um tema que eu estou abordando, já abordo há muito tempo. Nós vamos ampliar esse assunto, esse tema, não só na CBN, mas agora também em ciclo de palestras para o setor. Bom, a gente está praticamente encerrando o programa, faltam 2 minutinhos para encerrar o programa, mesmo porque também temos o compromisso agora, 9 horas, lá do Ondara Palace, falando do evento promovido pelo LEAD MS, é um encontro de empreendedores, empresários, que vai discutir o futuro do agro com o Chico Graziano, com o Eduardo Riedel, com o Maurício Saito, Fernando Rodrigues, que é diretor de agronegócio da XP. Que é um assunto interessante. Vai trazer macroeconomia. Diversificação de investimento para o homem do campo. Exatamente. E tem a Juliana. E a doutora Mariana. Isso, da Mariana. Embrapa. Bom, lembrando que é um evento para convidados. Exato. Né? Não tem vaga neste momento mais, né, Guto? Foi muito bem comentado o evento, né? E os celulares desde ontem tocando bastante, mas a gente quer prezar também pela qualidade do debate. Então, serão 2 debates e os participantes, a plateia pode livremente, através do número de WhatsApp, mandar as perguntas, enfim. Então, a gente quer que o debate, de fato, tenha qualidade para que a gente possa sair de lá com reflexões e com poder de ação. Com certeza, né?
caminhos, direções, direcionamento. Bom, gente, vamos embora então para a gente ir lá para o nosso evento. Todos vamos para lá. Zaidan, obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês, Chico, Guto, ouvintes. Sábado que vem tem mais CBN Agro, viu? E durante a semana a equipe da Rádio CBN, jornalistas, sempre empenhados em levar ao homem do campo, ao homem da cidade também, as informações do setor rural. Não é isso, Bia Magalhães, que está conosco aqui. Obrigado, Bia. Obrigado, Valdir Nunes. Um abraço, viu? Guto Dobes, obrigado. Obrigado, Ed, obrigado, Zaidan, pela mais uma oportunidade. Chico Graziano, muito obrigado. O Chico, vou contar uma passagem rápida aqui, viu? Eu trabalhei com o irmão dele, José Roberto Graziano, lá na CAT, em Campinas, quando eu trabalhei na Secretaria da Agricultura. Prazer, viu? Prazer encontrar você e você ter essa reminiscência, trabalhar com meu irmão, que é um grande engenheiro agrônomo. Abração para todo mundo. Abraço, Chico Graziano. Obrigado a você também que esteve conosco. Vem aí na sequência o Paulo Cruz acelerando com o CBN Motors. Até mais. Pelo couro e os fios das roupas que agasalham a nossa nação. CBN Agro, com Éder Campos.